Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estamos nessa série que eu gostaria muito que você fizesse reflexões. É claro que o meu conteúdo é pequeno, são flashes, insightzinhos, só para você refletir, se aprofundar, procurar ajuda, ajudar pessoas. E nessa série sobre venenos emocionais, eu acredito profundamente nas coisas que estou dizendo. Eu quero que você saiba que eu já vivi muito dessas questões. Hoje nós vamos falar o segundo momento sobre ansiedade. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu já fui uma pessoa que partilhava a minha ansiedade com tudo que estava na minha volta, em minha volta. Eu fui uma pessoa tão ansiosa que eu tinha a geladeira como uma aliada. Se eu pudesse, eu carregava a geladeira debaixo dos meus braços. A minha ansiedade era algo tão descontrolado que eu tinha medo, profundo medo do futuro. Eu tinha um desencorajamento muito grande. Eu tinha um apego ao meu passado, um saudosismo crônico. E hoje eu entendo que tudo era fruto das minhas angústias por causa da ansiedade. Eu tinha algumas questões dentro de mim que, se eu estivesse no grupo, numa multidão ou numa mini multidão, eu tinha muito medo. Eu enxergava perigo em tudo. Eu não tinha tranquilidade. Se eu sentasse num restaurante, era uma fobia que eu tinha, uma ansiedade horrível. Se o garçom viesse com aquela bandeja, eu tinha a sensação, a mente catastrófica. É como se aquela bandeja fosse cair justamente em mim, eu fosse o eleito. Então, um nível de ansiedade que eu pedi a Deus: Senhor, tira isso de mim. Eu tinha alterações no sono, eu virava de um lado para o outro. Era uma questão assim, como se eu não tivesse mais sono dentro de mim. Eu virava de um lado para o outro, era uma tensão. Às vezes eu sentia meu corpo dolorido. Quantas vezes eu pegava no meu ombro, eu pegava nos meus pés, eu tinha uma dor que eu não sabia de onde vinha. Então, a questão mais profunda que eu pude experimentar para a cura da ansiedade é quando eu parei e disse: Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Recentemente, conversando com um psiquiatra, uma pessoa que eu tenho uma certa admiração, ele me disse algo interessante. Ele disse: os remédios podem produzir muitas curas, mas eles trabalham de forma contra-ataque. Eles têm contraindicações, mas a fé não tem contraindicação. Aquilo marcou meu coração. Então, nós vamos ter muitos tratamentos, mas talvez o único que não tenha contraindicação é a fé. E às vezes você precisa de muita fé para abrir seu coração com uma pessoa, para falar a verdade, para ser sincero contigo mesmo, com um profissional da área. Às vezes muitas pessoas dizem assim: mas procurar um psicólogo, isso é para doido. Você procurar um psicanalista, você tá doido. Não é isso, não. Isso é tabu, isso é ignorância, isso é uma falta de sensibilidade, até mesmo social. Então nós vamos perceber que ter medo de falar em público, no meu caso, olha, imagina, eu sou um pastor, eu prego quase todos os dias. Eu falo todos os dias uma gota de sabedoria. Então a minha agenda, de certa forma, de palavras, de atitudes, de olhar para o ser humano, olhar para o meu próximo, ela é diuturna. Todos os dias eu estou falando com alguém, todos os dias eu estou conversando com alguém. Às vezes eu estou pregando numa comunidade que tem 1000 pessoas, eu estou pregando numa comunidade que tem 10 pessoas, às vezes eu estou pregando numa comunidade que tem 4.000 pessoas. E como é que eu vou enfrentar falar em público? E Deus foi me curando. Deus foi trabalhando comigo, porque até a minha timidez ela era aguçada por causa da ansiedade. Então, quando nós tratamos a ansiedade, na verdade, nós tratamos outros sintomas. Quando tratamos a ansiedade, nós estamos enfrentando outras questões. Então, o excesso de preocupação é tratado, algumas questões psicossomatizadoras são tratadas, nós vamos mudar um pouco o nosso nervo. Há pessoas ansiosas que elas ficam, como dizia minha vovó, à beira de um ataque de nervos. Então, conviver com essas questões, que são questões muitas vezes irracionais, não é fácil. Essa inquietação constante que vem tomando conta da gente, muitos sintomas físicos, muitas coisas no próprio corpo aparecem e nós não sabemos por quê. Então, nós temos um pensamento extremamente obeso dos problemas, um pensamento extremamente obsessivo nas questões do dia a dia, e isso vai construindo em nós muitas questões que vão de encontro à vontade de Deus. E aí você vai perceber que quem não consegue ter uma boa digestão nas questões da vida, quem não consegue ter uma boa digestão nos problemas do dia a dia,
vai pagar um preço muito alto no seu próprio corpo. Porque as emoções, elas começam a trilhar, a batalhar dentro de nós. E elas vão buscar uma forma de sair. E às vezes a forma que ela tem de sair é afetando um órgão, é afetando uma área da nossa vida, do nosso corpo. E se eu e você não tivermos cuidado, enfermidades até simples, as mais complexas, elas virão por causa da ansiedade. Uma pessoa ansiosa que eu conheço, ela foi retirando o cabelo da cabeça. Uma mulher linda, uma pessoa maravilhosa, uma mãe de família, uma esposa, uma avó de um coração fantástico, mas que foi sendo vencida pelo processo de ansiedade. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:6, entrega tudo nas mãos de Deus, não ande ansioso por coisa alguma. Como disse Jesus, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves dos céus. Como disse o escritor de Provérbios, um coração ansioso se deprime, mas um coração que recebe boas palavras se anima. Receba as palavras de Deus, medite na palavra de Deus, ore, busque a Deus, entregue seu coração e deixe Jesus fazer milagres profundos na sua vida. Eu tinha uma ansiedade tão grande que às vezes eu saía de casa com o coração palpitando, porque eu tinha sempre um sentimento de urgência. Mas quando eu tive realmente, não porque questões de cristandade, de ser crente ou não ser, de ter igreja ou não ter, quando eu comecei a me conscientizar que o Jesus que salva, ele salva tudo, inclusive as minhas emoções, eu comecei a mudar de vida. Porque o Cristo que salva tudo, inclusive as minhas emoções, ele quer que eu tenha uma vida em qualidade, em todos os aspectos da minha vida. Senhor, essa é a minha oração, é a nossa oração. Ajuda-nos com essas questões também, para a glória do Senhor. Elimina esse veneno da ansiedade na minha vida, na vida dos meus ouvintes, em nome de Jesus. Amém.